Eram 2 horas da madrugada quando o celular dele vibrou sobre a mesa de cabeceira. Uma vibração discreta, quase silenciosa, mas que me acordou como um alarme de incêndio. Meu coração disparou antes mesmo de eu entender por quê. Talvez seja intuição feminina, talvez seja aquele sexto sentido que a gente desenvolve quando algo não está certo. O fato é que naquele momento, olhando para a tela iluminada do telefone dele, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A mensagem estava ali, brilhando na escuridão do quarto como uma confissão silenciosa. O remetente estava a salvo como João Contador, mas a mensagem dizia: amor da minha vida, não vejo a hora de te ver amanhã. Minha respiração travou. Minhas mãos começaram a tremer. 5 anos de relacionamento, 5 anos de confiança cega, 5 anos acreditando que éramos o casal perfeito desmoronaram em uma frase de 12 palavras. Se você é uma pessoa de bom coração, se inscreva no canal, pois parte da renda que ele nos gera, doamos para a instituição Mão Amiga, onde ajudamos crianças de baixa renda a se alimentarem. Porque histórias como essa, infelizmente, acontecem todos os dias, e quando elas chegam até nós, a única coisa que podemos fazer é aprender com elas e tentar ajudar outros que passam pela mesma situação. Mas voltando àquele momento terrível. Ali estava eu, de pijama, no escuro, segurando a prova de que tudo em que eu acreditava era uma mentira. O pior não era nem a mensagem em si. O pior era perceber que eu já sabia. No fundo, lá no cantinho mais escondido da minha alma, eu já sabia que algo estava errado há meses. Mas sabe como é, né? A gente prefere acreditar na versão mais confortável da história. A gente prefere fechar os olhos para os sinais óbvios porque abri-los significa ter que tomar decisões difíceis. João Contador. Como eu pude ser tão ingênua? Quantas vezes ele falou desse contador? Quantas reuniões extra ele teve que fazer? Quantas noites ele chegou tarde explicando que estava resolvendo problemas com a contabilidade da empresa? E eu, como uma idiota, achando lindo ele ser tão dedicado ao trabalho, tão responsável, tão comprometido. Comprometido ele estava mesmo, só que não comigo. A ironia da situação me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu estava ali, dormindo tranquila, sonhando talvez com nossos planos de futuro, nossa casa nova, nosso casamento que estava marcado para o ano que vem, ele estava recebendo mensagens de amor de outra pessoa. E não era qualquer mensagem. Era o tipo de mensagem que você manda para alguém que você realmente ama, alguém com quem você tem intimidade, alguém que faz parte da sua vida de verdade. Sabe o que mais me machucou naquele momento? Não foi nem a traição em si. Foi perceber o quanto eu estava desconectada da minha própria vida. Como eu pude passar tanto tempo morando com alguém, dividindo cama, dividindo sonhos, dividindo o dia a dia, e não perceber que ele tinha uma vida paralela? Como eu pude ser tão cega? Como eu pude ignorar todos os sinais que, agora eu percebia, estavam gritando na minha cara há meses? O celular ainda estava na minha mão quando ele se mexeu na cama. Meu coração quase saiu pela boca. Rapidamente, coloquei o telefone de volta no lugar, deitei e fechei os olhos, fingindo dormir. Mas como fingir dormir quando sua mente está explodindo? Como fingir normalidade quando você acabou de descobrir que sua vida inteira é uma farsa? Fiquei ali, imóvel, ouvindo a respiração dele ao meu lado, aquela respiração tranquila de quem dorme com a consciência limpa. E foi nesse momento que uma pergunta terrível começou a martelar na minha cabeça: será que ele realmente me ama? Será que algum dia ele me amou de verdade? Ou eu sempre fui apenas uma conveniente companhia, alguém para dividir as contas, alguém para não se sentir sozinho, enquanto o amor verdadeiro dele estava em outro lugar? Essas perguntas são como facas, e cada uma corta mais fundo que a anterior. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Porque eu tenho certeza de que muita gente que está assistindo esse vídeo já passou por algo parecido. A gente sempre acha que essas coisas só acontecem com os outros, até que acontece com a gente. E quando acontece, é como se o chão sumisse debaixo dos nossos pés. O resto daquela madrugada foi o mais longo da minha vida. Fiquei ali, deitada ao lado dele, revivendo cada momento dos últimos meses, cada conversa, cada atitude estranha que eu havia ignorado.
E sabe o que é pior? Perceber que os sinais estavam todos ali, claros como o dia, mas eu escolhi não ver. Escolhi acreditar nas mentiras porque a verdade era assustadora demais para enfrentar. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, ele se levantou como sempre, me deu um beijo na testa como sempre, disse que me amava como sempre, e foi tomar banho como sempre. Tudo igualzinho a todos os outros dias dos últimos 5 anos. A única diferença era que agora eu sabia que tudo aquilo era teatro. Um teatro muito bem ensaiado, mas teatro mesmo assim. E o pior de tudo era que eu ia ter que continuar representando também, pelo menos até eu decidir o que fazer com aquela informação que estava queimando por dentro do meu peito. Porque uma coisa eu já sabia naquela manhã, não havia mais volta. Não dá para desver o que você viu, não dá para desler o que você leu, não dá para voltar a ser ingênua depois que você descobriu a verdade. A partir daquele momento, eu sabia que tudo ia mudar. A única pergunta que restava era como. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Sabe aquela sensação de quando você está numa peça de teatro, mas esqueceu todas as falas? Era exatamente isso que eu sentia. Tinha que continuar vivendo normalmente, fazer café da manhã, perguntar como foi o trabalho dele, sorrir quando ele chegava em casa, mas por dentro eu estava completamente despedaçada. O pior de tudo era que ele continuava agindo como se nada tivesse mudado. Carinhoso, atencioso, me chamando de amor, fazendo planos para o fim de semana. Como alguém consegue ser tão um bom ator? Como alguém consegue olhar nos seus olhos e mentir com tanta naturalidade? Essas perguntas me consumiam por dentro como ácido. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como ele segurava o celular sempre virado para baixo quando estava comigo. Como ele saía para atender ligações, sempre com uma desculpa pronta. Era o chefe, era um cliente, era o tal do João Contador. Agora eu entendia porque ele nunca atendia essas ligações na minha frente. Não eram ligações de trabalho. Eram ligações de amor. E o perfume. Como eu pude ignorar aquele perfume estranho nas roupas dele? Um perfume doce, feminino, que definitivamente não era meu. Quando eu perguntava, ele sempre tinha uma explicação lógica. Tinha abraçado a secretária que estava fazendo aniversário, tinha ficado no elevador com uma cliente muito perfumada, tinha ido a uma reunião num escritório onde todas as mulheres usavam perfume forte. Mentiras. Todas mentiras muito bem elaboradas. As reuniões extras também começaram a fazer sentido. Quantas vezes ele chegou em casa depois das 10 da noite, dizendo que teve que ficar resolvendo problemas com a contabilidade? Quantas vezes ele saiu no sábado de manhã para encontros de trabalho que não podiam esperar a segunda-feira? E eu, besta, achando que ele era o funcionário mais dedicado do mundo. Vocês já repararam como a gente consegue se convencer de qualquer coisa quando quer acreditar? É impressionante a capacidade que o ser humano tem de ignorar o óbvio quando a verdade é inconveniente. Durante meses, talvez anos, eu construí uma narrativa alternativa para cada sinal estranho. Ele estava estressado no trabalho, por isso estava distante. Ele estava preocupado com o dinheiro, por isso estava mais quieto. Ele estava cansado, por isso não tinha mais paciência para conversas longas. Mas a verdade é que ele estava cansado sim. Cansado de viver uma dupla vida. Cansado de ter que inventar desculpas. Cansado de fingir que me amava quando o coração dele estava em outro lugar. E eu estava pagando o preço da exaustão emocional dele. Depois daquela madrugada fatídica, comecei a prestar atenção nos horários. Ele sempre tomava banho quando chegava em casa, mesmo que não fosse tarde. Sempre escovava os dentes antes de me dar boa noite. Sempre checava o celular uma última vez antes de dormir. Pequenos rituais que eu achava que eram sobre higiene e organização, mas que na verdade eram sobre apagar evidências. A parte mais cruel de tudo isso era que eu ainda o amava. Mesmo sabendo da traição, mesmo tendo visto aquela mensagem, uma parte de mim ainda queria acreditar que havia uma explicação inocente. Que talvez João Contador fosse realmente um contador, e aquela mensagem fosse de um cliente muito amigável. Sim,
Eu sei o quão patético isso soa, mas o coração da gente faz essas negociações absurdas quando está desesperado para não aceitar uma verdade dolorosa. Comenta sim se você já sentiu isso, não se nunca aconteceu com você. Porque eu tenho certeza de que muita gente já passou por essa fase terrível onde você sabe que está sendo traída, mas ainda tem uma esperança microscópica de estar errada. Foi quando eu comecei a investigar sutilmente. Não queria ser a louca ciumenta que vasculha gavetas e bolsos, mas também não conseguia mais viver na ignorância. Comecei pequeno, prestava atenção nas conversas telefônicas dele, mesmo quando ele falava baixo no outro cômodo. Observava as expressões do rosto dele quando ele estava no celular. Memorizava os horários das tais reuniões extras para ver se batiam com a realidade. E foi aí que descobri a primeira inconsistência séria. Numa quinta-feira, ele disse que ia ter que trabalhar até tarde numa auditoria importante. Ligou às 8 da noite dizendo que só ia conseguir sair do escritório depois das 10. Mas quando eu passei de carro em frente ao prédio da empresa dele às 9 horas, o estacionamento estava completamente vazio. Todas as luzes estavam apagadas. Não havia ninguém trabalhando ali. Naquela noite, quando ele chegou em casa às 10h30, cheirando a perfume feminino e com os cabelos ligeiramente desarrumados, eu soube que não havia mais dúvidas. Ele não estava numa auditoria. Ele estava com ela. Com a tal João Contador que na verdade se chamava Joana e que era muito mais do que uma profissional da contabilidade na vida dele. Sabe qual é a sensação de descobrir que a pessoa que você mais ama no mundo está vivendo uma mentira com você? É como descobrir que você é personagem secundário na própria vida. É perceber que enquanto você estava planejando o futuro de vocês dois, ele estava planejando o futuro dele com outra pessoa. Essa descoberta me trouxe uma clareza dolorosa, mas necessária. Eu precisava saber a extensão da mentira. Precisava entender há quanto tempo isso estava acontecendo. Precisava decidir se valia a pena lutar por um relacionamento que talvez nunca tenha sido real ou se era hora de aceitar que os últimos anos da minha vida foram construídos sobre uma fundação de areia. E a resposta para essas perguntas estava mais próxima do que eu imaginava. A decisão de investigar mais profundamente não veio de um lugar de vingança ou curiosidade mórbida. Veio de uma necessidade desesperada de entender a dimensão do que eu estava vivendo. Porque uma coisa é suspeitar, outra coisa é saber. E eu precisava saber para conseguir tomar as decisões certas sobre o meu futuro. Comecei a fazer o que qualquer mulher na minha situação faria, me tornei uma detetive da minha própria vida. Não é algo de que eu me orgulhe, mas quando você está afogando, você se agarra em qualquer galho que aparecer. E nesse caso, o galho era a necessidade urgente de descobrir a verdade. Durante uma semana, anotei todos os horários que ele saía, todos os locais onde ele dizia que ia estar, todas as desculpas que ele dava. Criei uma planilha mental dos padrões de comportamento dele. Descobri que as tais reuniões extras sempre aconteciam às terças e quintas-feiras. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração, sempre com as mesmas desculpas vagas sobre problemas contábeis urgentes. Foi numa dessas terças-feiras que eu tomei coragem de fazer algo que jamais pensei que faria, segui ele. Não foi fácil, porque além de me sentir ridícula, eu estava aterrorizada com o que poderia descobrir. Mas a incerteza estava me matando por dentro. Preferia saber a verdade dolorosa do que continuar vivendo numa mentira confortável. Quando ele saiu de casa às 7 da noite, dizendo que tinha uma reunião de emergência com o contador, eu esperei uns 10 minutos e saí atrás. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ia ter um infarto ali mesmo, no volante do carro. Mas continuei seguindo. Ele não foi para o escritório. Não foi para nenhum prédio comercial. Foi para um apartamento residencial numa parte da cidade que eu conhecia bem, mas onde nunca imaginei que nossa história teria um capítulo. Estacionou o carro na frente de um prédio amarelo, daqueles de classe média, com porteiro e jardim na entrada. Subiu no elevador como alguém que conhece muito bem o caminho. Fiquei ali parada no carro, do outro lado da rua, tentando processar o que estava vendo. Não era uma reunião de trabalho. Não era uma emergência contábil. Era um encontro amoroso na casa da amante. E eu tinha acabado de ver meu namorado entrando no apartamento de outra mulher como se fosse a coisa mais natural do mundo.
A sensação que tive naquele momento é difícil de descrever. Imagine que você acorda de manhã, vai escovar os dentes e não se reconhece no espelho. Imagine que você olha para suas próprias mãos e elas parecem pertencer a outra pessoa. Foi exatamente isso que senti. Como se eu tivesse me tornado uma estranha na minha própria vida. Fiquei ali por 2 horas. 2 horas intermináveis, olhando para as janelas iluminadas daquele apartamento, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Imaginando as conversas que eles estavam tendo, os planos que eles estavam fazendo, o futuro que eles estavam construindo enquanto eu estava em casa, como uma idiota, planejando meu casamento com ele. Quando ele finalmente saiu do prédio, eram quase 10 da noite. Cabelo desarrumado, sorriso no rosto, aquela expressão de satisfação que eu conhecia bem, mas que há meses ele não tinha mais em casa comigo. Ver aquilo foi como levar um tiro no peito. Não só ele estava me traindo, como estava sendo feliz fazendo isso. Se esse detalhe fez sentido para você, deixe um like. Porque infelizmente essa história não é a única. Acontece todos os dias com milhares de pessoas que descobrem que a vida que elas achavam que tinham era completamente diferente da realidade. Voltei para casa antes dele, obviamente. Tomei um banho, fingi que estava assistindo televisão, e quando ele chegou com aquela desculpa ensaiada sobre problemas com a contabilidade, eu apenas balancei a cabeça e disse que entendia. Mas por dentro, eu estava gritando. Por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Foi nessa noite que eu comecei a entender uma coisa muito importante: traição não é só sobre sexo ou romance. Traição é sobre mentira. É sobre viver duas vidas paralelas. É sobre fazer a pessoa que você supostamente ama acreditar numa fantasia enquanto você vive sua verdade com outra pessoa. Nos dias seguintes, comecei a notar outros detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele falava da tal Joana contadora havia mudado ao longo dos meses. No começo, ele a mencionava de forma profissional, técnica. Depois, começou a elogiá-la mais, como ela era competente, como ela resolvia os problemas rapidamente, como ela era diferente dos outros contadores que ele já havia conhecido. Claro que ela era diferente. Ela não era só uma contadora. Ela era a mulher por quem ele estava apaixonado. E eu, burra, achando lindo ele valorizar tanto trabalho em equipe. Lembrei de uma conversa que tivemos há uns 3 meses, onde ele comentou que estava pensando em mudar a empresa contábil porque havia encontrado uma profissional muito mais qualificada. Lembrei de como ele falou com entusiasmo sobre a eficiência dela, sobre como ela entendia as necessidades da empresa dele de uma forma que nenhum outro profissional havia entendido antes. Agora eu entendia o duplo sentido de tudo aquilo. Ela realmente entendia as necessidades dele. Só que não eram necessidades profissionais. Eram necessidades emocionais. Necessidades que, pelo visto, eu não estava conseguindo suprir há muito tempo. E foi aí que uma pergunta terrível começou a me atormentar: será que eu era uma namorada ruim? Será que de alguma forma eu havia falhado com ele? Será que se eu tivesse sido mais presente, mais carinhosa, mais interessante, ele não teria procurado outra pessoa? Esses pensamentos são venenosos, mas é quase impossível não ter quando você descobre uma traição. A verdade é que nesse momento da história, eu ainda não sabia nem a metade do que estava por vir. Ainda não sabia há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ainda não sabia o quão profundo era o relacionamento deles. E ainda não sabia que a descoberta que eu fiz naquela noite era só a ponta de um iceberg muito maior e muito mais doloroso. Porque tem coisa pior do que descobrir uma traição. Tem descobrir que você foi a outra o tempo todo. A descoberta sobre quem era realmente a outra foi devastadora de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse sentir. Não conseguia mais dormir direito, não conseguia mais comer sem sentir náusea, não conseguia mais olhar para ele sem ver um estranho. Era como se eu estivesse dividindo a cama com alguém que eu nunca conheci de verdade. O que me deixava mais desesperada era a naturalidade dele. Como ele conseguia acordar todo dia, me dar bom dia, me perguntar como eu estava, fazer planos comigo para o final de semana, quando sabia que estava vivendo uma mentira? Como ele conseguia dormir tranquilo ao meu lado sabendo que algumas horas antes estava com outra mulher? Comecei a questionar absolutamente tudo.
Todas as nossas memórias juntos. Todos os momentos que eu achava que eram especiais. Todas as vezes que ele disse que me amava. Será que alguma coisa foi real? Será que em algum momento ele realmente sentiu algo genuíno por mim? Ou eu sempre fui apenas uma conveniência na vida dele? Foi durante essa fase de questionamento total que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, confrontá-lo diretamente. Não dava mais para continuar fingindo que estava tudo bem. Não dava mais para aceitar as mentiras dele como se fossem verdades. Eu precisava olhar nos olhos dele e perguntar quem diabos era João Contador. Mas antes de fazer isso, eu precisava me preparar emocionalmente. Porque uma coisa eu já sabia, depois dessa conversa, não haveria mais volta. Depois que eu confrontasse ele com a verdade, nossa vida como casal chegaria ao fim. E por mais que nosso relacionamento fosse uma mentira, ainda doía saber que estava prestes a perder 5 anos da minha vida. Escolhi um domingo à tarde para ter essa conversa. Um domingo ensolarado, ironicamente. Desses domingos tranquilos que a gente geralmente passa assistindo filme no sofá, fazendo planos para a semana, sendo feliz. Mas não havia mais espaço para a felicidade fingida na minha vida. Chegou a hora da verdade. Ele estava no sofá, mexendo no celular como sempre. Provavelmente conversando com ela. Provavelmente marcando o próximo encontro. Provavelmente fazendo planos que não me incluíam. Sentei ao lado dele, respirei fundo e disse as palavras que eu vim ensaiando há dias. Preciso que você me fale a verdade sobre João Contador. A reação dele foi exatamente o que eu esperava. Primeiro, surpresa genuína. Depois, tentativa de dissimulação. E por fim, aquela postura defensiva de quem foi pego em flagrante mas ainda vai tentar se safar da situação. Ele me olhou com cara de quem não entendeu nada e perguntou do que eu estava falando. Mas eu não estava mais disposta a aceitar suas encenações. Contei sobre a mensagem que vi no celular dele. Contei sobre as inconsistências nos horários. Contei sobre a noite que eu o segui até o apartamento dela. Contei tudo, sem poupá-lo de nenhum detalhe. E a cada revelação minha, o rosto dele ia ficando mais pálido. Quando terminei de falar, ficamos em silêncio por alguns minutos. Um silêncio pesado, carregado de 5 anos de mentiras sendo expostas à luz do dia. Eu podia ver que ele estava calculando mentalmente se ainda valia a pena tentar me convencer de que eu estava maluca ou se era melhor assumir a verdade. Ele escolheu a verdade. Ou pelo menos uma versão editada dela. Começou me dizendo que João Contador era realmente Joana, e que sim, eles tinham se envolvido. Mas que havia sido algo recente, coisa de algumas semanas. Que ele estava confuso, que não sabia o que fazer, que ainda me amava, mas que se sentiu atraído por ela e acabou cedendo à tentação. Que havia sido um erro terrível e que ele estava arrependido. Mentira. Tudo mentira. Se essa história está te prendendo, apoie com um super thanks. Porque infelizmente ela ainda não chegou ao fim, e o pior ainda estava por vir. Porque eu não me contentei com aquela versão romantizada dos fatos. Não aceitei aquela narrativa de homem confuso que cometeu um deslize por fraqueza. Exigi a verdade completa. Queria saber há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Queria saber se eles faziam planos juntos. Queria saber se ele pretendia ficar comigo ou com ela. E foi aí que ele desabou. Literalmente. Começou a chorar, colocou as mãos no rosto e admitiu que estava com ela há quase 2 anos. 2 anos! Quase metade do nosso relacionamento havia sido uma mentira completa. Enquanto eu estava planejando nosso casamento, ele estava vivendo uma vida paralela com outra mulher. Mas isso ainda não era o pior. O pior veio quando ele me contou que eles não se encontravam apenas para casos casuais. Eles tinham uma relação séria. Ela conhecia os amigos dele. Ele conhecia a família dela. Eles faziam viagens juntos nos finais de semana que ele me dizia que estava trabalhando ou visitando os pais. Eles tinham planos de futuro. Planos reais. E eu? Eu era apenas a mulher com quem ele morava. A mulher que dividia as contas com ele. A mulher que cuidava da casa enquanto ele vivia sua vida verdadeira com outra pessoa. Eu era,
na verdade, a amante. A outra. Só que eu não sabia. A descoberta de que eu havia passado 2 anos sendo a outra sem saber foi um choque maior do que a própria traição. É uma sensação muito específica e muito cruel descobrir que você não era quem você pensava que era na vida de alguém. Que sua função na vida dessa pessoa era completamente diferente do que você imaginava. Naquele momento, eu entendi que não se tratava de um caso de infidelidade comum. Se tratava de um homem que havia construído 2 vidas paralelas e completas, e que havia me mantido na ignorância por 2 anos inteiros. 2 anos fingindo que me amava, 2 anos fazendo planos comigo, 2 anos mentindo todos os dias, todas as horas. E a pergunta que não queria calar era, se eu não tivesse descoberto, quanto tempo mais ele pretendia manter essa farsa? Depois da confissão completa dele, ficamos sentados no sofá por um tempo que pareceu uma eternidade. Ele chorava, se desculpava, dizia que me amava e que não sabia como as coisas tinham chegado naquele ponto. Eu estava em estado de choque total. 2 anos. 2 anos de mentiras diárias. Como alguém consegue mentir todos os dias durante 2 anos seguidos? A parte mais dolorosa não era nem saber que ele estava com outra. A parte mais dolorosa era perceber que eu tinha sido tratada como uma idiota durante todo esse tempo. Ele chegava em casa depois de estar com ela e me beijava. Fazia amor comigo depois de fazer amor com ela. Dizia que me amava depois de dizer que a amava. Como alguém consegue dissociar tantos sentimentos assim? Quando finalmente consegui falar alguma coisa, a única pergunta que saiu da minha boca foi: o que você pretendia fazer? Casar comigo sabendo que amava outra pessoa? Ter filhos comigo enquanto construía uma família com ela? Envelhecer ao meu lado vivendo uma mentira pelo resto da vida? Ele não soube responder. Na verdade, acho que ele nunca tinha pensado no final da história. Vivia um dia de cada vez, aproveitando o melhor dos 2 mundos, sem se preocupar com as consequências. Tinha a estabilidade e a segurança de um relacionamento consolidado comigo, e tinha a paixão e a novidade com ela. O sonho de qualquer homem egoísta. Mas toda mentira tem prazo de validade. E a dele havia vencido naquela madrugada quando o celular vibrou na mesa de cabeceira. Foi aí que tomei a decisão mais difícil, mas também mais necessária da minha vida. Disse para ele fazer as malas e sair de casa. Naquele mesmo dia. Não queria mais um minuto de encenação. Não queria mais uma conversa sobre tentativa de recomeço. Não queria mais promessas de que ele ia terminar com ela e se dedicar totalmente a mim. Porque depois de 2 anos de mentiras, como eu poderia acreditar em qualquer palavra que saísse da boca dele? A reação dele foi tentar me convencer de que poderíamos superar aquilo juntos. Que ele escolheria ficar comigo. Que terminaria com ela imediatamente. Que faríamos terapia de casal. Que começaríamos do zero. Todas as frases prontas que homens infiéis falam quando são descobertos. Mas eu não estava mais interessado em ser uma opção na vida de ninguém. Porque é isso que eu havia sido durante 2 anos, uma opção. Ele ficava comigo porque era conveniente, porque já estávamos juntos há muito tempo, porque eu cuidava da casa e das responsabilidades. Mas o coração dele estava em outro lugar. A vida verdadeira dele era com outra pessoa. E eu merecia mais do que isso. Enquanto ele arrumava as coisas, eu me perguntava como eu havia chegado naquele ponto. Como eu havia me tornado uma pessoa tão desconectada da própria vida que não percebi durante 2 anos que estava sendo enganada. Como eu havia perdido tanto a autoestima que aceitei migalhas de afeto achando que era amor verdadeiro. A resposta para essas perguntas veio aos poucos, nos dias seguintes. Eu havia me acomodado. Havia parado de prestar atenção nos detalhes. Havia escolhido a versão confortável da realidade porque questionar demais dava trabalho. Havia preferido viver na ilusão porque a verdade assustava. Mas agora não havia mais ilusão. Agora só havia verdade crua, dolorosa, mas libertadora. Quando ele terminou de arrumar as coisas e estava indo embora, ele parou na porta e disse uma última coisa, que eu era uma mulher incrível e que qualquer homem seria sortudo de me ter. Que o erro havia sido dele, não meu. Que eu merecia ser feliz de verdade.
Pela primeira vez em muito tempo, concordei com ele. Eu realmente merecia ser feliz de verdade. Merecia um amor honesto. Merecia alguém que me escolhesse todos os dias, não por conveniência, mas por desejo genuíno. Merecia alguém que não precisasse dividir o coração entre duas pessoas. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque ela precisa ser contada. Precisa servir de alerta para outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma situação que eu vivi, mas ainda não se deram conta. Os meses que se seguiram foram difíceis. Tive que reconstruir minha vida completamente. Tive que reaprender a confiar no meu instinto. Tive que voltar a me valorizar. Tive que aceitar que 5 anos da minha vida haviam sido baseados numa mentira, mas que isso não significava que os próximos 50 também seriam. Soube por amigos em comum que ele ficou com ela. Que assumiram o relacionamento publicamente algumas semanas depois que ele saiu de casa. Que ela sempre soube da minha existência. Que eu era a única pessoa que não sabia de nada naquela história toda. Isso machucou no início, não vou mentir. Mas depois eu entendi que havia sido libertada. Libertada de uma vida de mentiras. Libertada de um relacionamento que nunca foi real, libertada de um homem que não me merecia. Hoje, mais de 1 ano depois, posso dizer que aquela madrugada terrível quando o celular vibrou foi o melhor presente que a vida me deu. Porque me acordou de um sono profundo. Me mostrou que eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Me devolveu para mim mesma. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas às vezes, não permanecer igual é exatamente o que a gente precisa para começar a viver de verdade. Se você está passando por algo parecido, se tem desconfianças que prefere ignorar, se está vivendo uma vida que não parece sua, preste atenção nos sinais. Confie no seu instinto. E lembre-se de que você merece um amor verdadeiro, não uma mentira bem contada. Porque no final das contas, é melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira confortável. E é melhor ficar sozinha do que estar com alguém que não te escolhe de verdade todos os dias. Apoie o canal com um super thank se essa história tocou seu coração de alguma forma. E se inscreva para mais histórias reais que podem mudar sua perspectiva sobre relacionamentos e sobre a vida.